Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. A data FIFA chegando aí, né? E a rotina dos clubes aqui no Brasil muda um pouquinho, né? Os times aí do São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras deram folga para os seus jogadores e pensam aí na recuperação física de cada um, né? Mas tem outras informações que a gente vai trazer aqui para vocês, independente da data FIFA. Como, por exemplo, o ano mágico de Flaco Lopes, né? Os números de Flaco Lopes no ano de 2025 são surpreendentes, tá? E nós vamos falar aí de algumas questões de lesões do Palmeiras, recuperação e quando volta. No Corinthians, Vitinho fez cirurgia. Quando ele volta? Qual o período que ele vai ficar afastado? Entenda essa cirurgia do Vitinho. No Santos, preocupação à vista, né? Quando o Neymar volta, mas a preocupação maior. E a campanha do Santos? Pior do que 2023, quando foi rebaixado? Entenda já já isso daí. No São Paulo, pediu o áudio lá da situação do VAR, ainda no jogo do São Paulo contra o Palmeiras, pediu para a CBF e isso está tendo desdobramentos, tá? Vai chegar até a FIFA essa situação, para você entender. Fora isso, as outras novidades do São Paulo você vai ver aqui também no Quatro Maiores. Mas, já vou pedindo antes de mais nada, já deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão aí, e se inscreve aí no canal, porque eu vou trazer muita informação para o amigo do canal agora aqui no Quatro Maiores. Vamos começar pelo Flaco Lopes, né? Ano mágico do Flaco Lopes, 22 gols no ano, e se pensar aí no brasileiro, faltam 10 rodadas, ele pode fazer ainda 3 jogos em Libertadores, 13 jogos, e essa marca já é a melhor dele num ano em competição nos seus clubes, tá? Ele igualou a época do Lanús, justamente no momento que ele vem sendo usado no Palmeiras, na mesma posição que jogava no Lanús, mas fazendo parceria com o Vitor Roque. Esse número dele aí no ano, tá? Levou ele a se igualar ao Wagner Love como os maiores artilheiros do século no Palmeiras, tá? Flaco Lopes, desde que chegou ao Palmeiras, fez 54 gols e se igualou a Wagner Love. O Wagner Love, centroavantaço do Palmeiras, né? Aí, diante desses números, o que acontece? Se ele fizer mais 2 gols, ele passa a ser o melhor atacante da época do Abel Ferreira, tá? Para isso, ele precisa fazer 2 gols. Por quê? O Rony, em 2022, fez 23 gols. Mas o que ele precisa para se tornar o maior artilheiro do Palmeiras, gente? É o maior artilheiro do Palmeiras nos últimos 13 anos. Ele precisa fazer 6 gols para se igualar a Hernan Barcos, que em 2012 fez 28 gols. Mas precisamos lembrar que o Barcos fez esses gols, mas em que momento em 2012, né? Quais eram as competições? Aí é um comparativo que nós poderemos fazer mais adiante para o amigo do canal. O importante é que o Flaco Lopes, nesse momento, para o torcedor palmeirense, ele além de ser importante nos jogos decisivos, ser o artilheiro do Palmeiras no ano, ele também pega ainda mais moral, porque foi convocado pela segunda vez para a seleção da Argentina, para jogar amistoso nessa data FIFA. Então ele vai pegando ainda mais moral, e ele não foi sozinho dessa vez, né? Foi com Aníbal Moreno, que também foi convocado pelo técnico da Argentina. É o Palmeiras com muitos jogadores na seleção aí de outros países. Esse é o preço de ter jogadores estrangeiros no time, tá? Por que eu estou dizendo isso aí? Porque o Kevin, lateral direito, está avançando na recuperação, e o Sosa, tá, gente? Ele teve um edema na coxa, então ele foi cortado da seleção paraguaia. Ele estava convocado para ir se juntar ao time paraguaio, né? E não pôde ir por conta desse edema. Após ele fazer o gol ali contra o São Paulo, ele sentiu, teve que ser atendido, e automaticamente ele foi cortado, o Sosa, dessa situação de ir até a seleção. Mas outros jogadores estão indo para essa data FIFA. É o caso aí do Gustavo Gomes, o Aníbal Moreno, que eu já falei, o Flaco Lopes,
o M. Martinez e o Facundo Torres, tá? Esses aí, todos ali com passagens pela seleção Paraguai, Argentina e Uruguai, cada um de acordo com o seu país de origem. Então, o Palmeiras aí vai se preparando, tem um jogo dia 11 contra o Juventude, o Palmeiras tem 2 jogos atrasados em relação à tabela, né? São 27 jogos até aqui, mas ele fez 25, joga com o Juventude no sábado, com muitos desfalques, né? Às 19 horas esse jogo no sábado, no Allianz Parque, os ingressos já começaram a ser vendidos, tem ingressos lá de até R$50, e o Palmeiras vai pensando aí no título brasileiro, aumentando aí a sua porcentagem de possibilidade de título, a depender do que vai acontecer nesses 2 jogos que o Palmeiras tem a menos. O outro jogo que o Palmeiras tem a menos é contra o Santos, tá? Mas ainda não tem data marcada. O seu arquirrival de momento, aí, o Flamengo, né, que está em segundo com o mesmo número de pontos, tem um jogo a menos que ainda fará também sem data definida. Vamos aguardar quando se igualarem de fato nos jogos, qual será a real diferença, porque Palmeiras e Flamengo ainda se encontram no Maracanã, dentro do Campeonato Brasileiro. É um jogo que pode definir aí o título praticamente para o Palmeiras ou colocar o Flamengo definitivamente na briga com o Palmeiras. Bom, dito isso, nós vamos falar agora de quem? Do Corinthians, né? O Corinthians tem algumas situações ali de jogadores para voltarem, mas eu vou falar aqui rapidinho do Marcelo Carpes. Ele é preparador de goleiros e no jogo contra o São Paulo, ele xingou lá o Daronco, foi denunciado aí por um artigo, né, no 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode ser julgado e pode pegar aí 6 jogos de suspensão por essa tratativa, né, de uma conduta antidesportiva. Essa é a mais simples aí, é o mais simples dos casos para o Corinthians. O mais preocupante é o quê? Vitinho. No jogo contra o Mirassol, ele teve um problema no joelho, saiu de campo lá de maca e constatou-se o quê? Um problema, né, na parte ali de menisco, tá? Chamado meniscectomia. Ele precisou fazer ali e o retorno mais rápido dele pode acontecer entre 6 semanas e 12 semanas, tá? É uma reconstrução que fazem no menisco, mas quem deu esse diagnóstico de retorno não foram os médicos do Corinthians, tá, gente? Os médicos do Corinthians preferiram não dar prazo para falar isso aí, mas quem falou isso daí foi um outro médico especialista no assunto que deu a informação pro GE. Então, o Corinthians agora passa a ter André Ramalho no departamento médico, Charles, André Carrilho, Rodrigo Garro e o Vitinho. O Rodrigo Garro, que aliás, por sinal, né, vem treinando e a intenção do Corinthians é tê-lo já na volta da data FIFA, tá, gente? Por quê? Porque ele está desde 13 de setembro fora, teve uma lesão de grau 2 na panturrilha, vem tratando, e aí o Lucas Silvestre, durante a coletiva de imprensa, ali na vitória após Mirassol, ele soltou isso aí, que pretende trabalhar o jogador até o próximo jogo do Corinthians, que acontece no dia 15, então poderemos ter de repente ali o camisa 8 de volta, né? Jogando ao lado do Memphis, jogando ao lado do Yuri Alberto. Vamos aguardar esse prazo de data FIFA para ver como será a recuperação do Garro, para trazer informação aí corretinha para o amigo do canal, tá? E agora nós vamos às informações do Santos, tá? O Santos teve aí na rede social o Neymar postando uma foto lá da academia da sua residência, né? Treinando na folga, segundo ele. Os jogadores têm folga aí até quarta-feira. E o Santos está num momento delicado, né? Passado ali 27 rodadas, o Santos fez 26 jogos. O mesmo número de jogos em 2023, o Santos tinha 30 pontos quando foi rebaixado. Desta feita, ele está com 28, ou seja, no lugar de uma vitória, ele teve um empate. E isso preocupa aí a comissão do Santos, preocupa o scout ali do Santos, a preparação
por isso quer o Neymar o mais rápido possível, mas a volta do Neymar muito provavelmente só acontecerá em novembro, na reta final do campeonato, tá? O Vojvoda, que chegou aí, fez 6 jogos, teve 4 empates, uma vitória e uma derrota. A última derrota aí, que foi a primeira e último jogo do Santos, é a derrota do Ceará por 3-0, tá, gente? Então, assim, no acúmulo aí do comando do Pedro Caixinha, Kleber Xavier e do Juan Pablo Vojvoda, esses números são inferiores a 2023 e o Santos precisa alertar, né? Pegar esse jogo que tem a menos, que não é um jogo fácil, será contra o Palmeiras, atual líder, né? E tentar computar pontos. É isso que o Santos precisa, lembrando que o Santos está a 3 pontos da zona de rebaixamento. E o que é preocupante, gente, é a questão da campanha do segundo turno. No finalzinho aqui do vídeo, eu vou trazer a campanha do segundo turno de todos os times do Brasileirão para você ver os pontos que o Santos adquiriu no segundo turno. É extremamente preocupante para o Santos que volta a jogar no dia 15, às 21h30, contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do campeonato. Não será jogo fácil. Já no São Paulo, agora as informações do São Paulo, a coisa está repercutindo, né? Aqueles erros gravíssimos de Ramon Abad Abel no jogo entre São Paulo e Palmeiras, que culminaram com a virada do Palmeiras. O São Paulo reclamou lá de um pênalti, né? Que foi escandaloso. Todo mundo que 10 de 10 fala que foi pênalti, não entende porque o juiz não deu e porque o VAR não chamou. O São Paulo quis ouvir o áudio do VAR. Só que tem um protocolo, né? Segundo a FIFA, que só pode ser divulgado o áudio do VAR em relação a lances analisados entre o VAR e a arbitragem. Só que esse lance não foi chamado para uma revisão. E o São Paulo falou: não, isso aqui é para o bem do futebol. Emitiu uma nota, está pressionando a CBF. A CBF chamou o diretor Rui Costa. O Rui Costa esteve lá, ouviu o áudio, não se pronunciou sobre o que ele ouviu no áudio até agora. Talvez por um acordo feito com a CBF, ó. Estou mostrando, mas isso não pode vazar, porque o protocolo da FIFA, lá do VAR, diz que não pode fazer. E aí, quando eu pus aí São Paulo, o caso do áudio vai para a FIFA, é que a CBF se comprometeu a pedir para a FIFA a liberação de divulgação do áudio desses 2 lances, da questão do pênalti não marcado para o São Paulo e da questão daquela entrada do Andréas Pereira, que era para expulsão também, pegando ali de cima para baixo na canela do Marcos Antônio. Então, por enquanto, São Paulo não se manifestou, aguarda esse caminho aí junto à FIFA para liberação do áudio. E aí, nessa data FIFA, o São Paulo fez o quê? Né? Dispensou seus jogadores que retornam na quarta-feira, 3 dias de folga. O São Paulo volta a jogar somente no dia 15, às 19 horas contra o Grêmio, fora de casa, dia 16, aliás, tá? Dia 16 às 19 horas contra o Grêmio, fora de casa. E ele quer ter o quê? Quer ter ali uma maior parte do seu elenco de volta com jogadores importantes. Luiz Gustavo voltou contra o Fortaleza, jogou no sacrifício ali na zaga, né? Retornando, mas foi bem no jogo, não jogou contra o Palmeiras. Talvez por um controle físico, muscular. Ele que tinha ido muito bem na partida. E o São Paulo tenta recuperar quem? O Oscar e o Lucas. O Lucas já jogou em 3 partidas, poucos minutos, é uma verdade, mas segundo o Crespo, ele já está no momento próximo de voltar, que o Crespo precisa de um coletivo, com um jogo treino com sub-20, para colocar quem em campo? Luiz Gustavo, Lucas e Oscar, para ver a possibilidade dos 3 jogarem juntos. Oscar e Lucas não jogam juntos, gente, iniciam uma partida juntos desde o dia 10 de março. É isso mesmo, você não ouviu errado não. 10 de março pelo Campeonato Paulista, lá em Brasília, tá? Foi o jogo lá do 3-3 com o Valo Velho. Então, você nota aí, gente, nós estamos em outubro, dia 10 agora, completam 7 meses que Lucas e Oscar não iniciam uma partida juntos.
é muito ruim para o São Paulo, porque são jogadores importantíssimos para o São Paulo. Mas eu quero ouvir de você, amigo do canal, que você escreva aí. Você acredita que Neymar pelo Santos, Garro pelo Corinthians, Lucas e Oscar pelo São Paulo, você acha que eles estarão de volta aos seus times após a data FIFA? E no caso do Palmeiras, Kevin, será que também estará liberado? O que você acha? Você acha que o Jaia está dando conta do recado? Bom, esse é o comentário que eu espero de vocês. Agora, para a gente fechar o quadro aqui, eu vou trazer a classificação, tá, gente? Do retorno do brasileiro até esse momento aí, para o amigo do canal acompanhar aí na telinha para você. E eu vou falando aqui, nome por nome aqui das classificações, para o amigo ficar bem informado, lembrando que todos têm 8 jogos no retorno, tá? Então no retorno aí tá tudo certinho, tá todo mundo em ordem, então a pontuação que aparecer aqui é uma pontuação exata do que está acontecendo no segundo turno. Então vamos lá. O Palmeiras, né? Ele lidera esse retorno aí com 19 pontos em 8 jogos, um aproveitamento de 79%. O Flamengo é o segundo com 15 pontos. Em terceiro, Cruzeiro com 15 pontos. Em quarto, Vasco com 14 pontos. Em quinto, Fluminense com 14 pontos. Em sexto, Mirassol com 14 pontos. Em sétimo, o Bahia com 13 pontos. Em oitavo, o Botafogo com 12 pontos. Em nono, o Grêmio com 12 pontos. Em décimo, Ceará com 12 pontos. Em 11º, Corinthians com 11 pontos. Em 12º, São Paulo com 10 pontos. Em 13º, Fortaleza com 9 pontos. Em 14º, Bragantino com 9 pontos. Em 15º, o Internacional com 8 pontos. Em 16º, Vitória com 7 pontos. Em 17º, Sport com 7 pontos. Em 18º, Santos com 7 pontos. Em 19º, Juventude com 6 pontos. E em 20º, o Atlético Mineiro com apenas 5 pontos em 8 jogos. Vocês sabiam que a classificação do retorno é essa daí? Preocupante, como nós dissemos lá para o torcedor santista, né? 7 pontos em 8 jogos. Se fizer uma média aí agora nos últimos 11 jogos que faltam, somado aos 28 pontos que o Santos tem, é rebaixamento, gente. É 39 pontos. E se o Palmeiras mantiver a média que está tendo aí, no segundo turno, é título. Para o São Paulo e para o Corinthians, meio de tabela, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, é claro, né? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal. Acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço!